Olá, eu me chamo Ana Cláudia da Rosa e vou apresentar o seminário sobre o artigo Ração de Felinos Silvestres, Testes de Aceitação e Palatabilidade em Gatos Domésticos. Aí aqui eu trouxe a introdução do artigo, né, que eles viram a necessidade de manutenção de espécies nativas e exóticas em cativeiro, demandam ações que reproduzam a vida dos animais em seu habitat natural após determinados manejos. Alguns acabam sendo feitos inadequadamente, resultando em alguns problemas biológicos. E esses problemas biológicos são problemas dentários, dermatológico e score corporal, que geralmente é baixo por conta da alimentação inadequada que não supre, né, os nutrientes daquele animal que aquele animal precisa específicos, né? Como são animais silvestres, né? Eles têm que ter uma dieta balanceada que, que realmente nutra eles. O objetivo do estudo é fazer uma revisão sobre a alimentação de felinos silvestres, avaliar a aceitação e a palatabilidade de uma ração extrusada formulada para essas espécies através do fornecimento para gatos domésticos. Então, eles viram a necessidade de implementação de um alimento completo e mais barato para esses felinos silvestres que vivem em cativeiro. Então, eles fizeram esse estudo, né, em cima dos animais dos gatos domésticos. Bom, material e métodos. O teste ele foi conduzido no gatil da Fazenda Experimental Iguatemi, localizado no distrito de Iguatemi, Paraná, que pertence, né, à Universidade Estadual de Maringá. As rações elas foram testadas em 27 gatos adultos, machos e fêmeas de diferentes raças, com um peso médio de 4 quilos. Foram realizados 2 testes por um período de 4 dias cada um, dos quais eram ofertados a ração A e a ração B, que a gente vai ver a seguir a composição na próxima tabela. A quantidade de ração da dieta para suprir as necessidades de energia metabolizada dos animais foi calculada de acordo com as formas preconizadas pela NRC, e a água estava acessível o tempo todo para os animais. Ainda sobre os métodos. A aceitação e a preferência alimentar foram calculadas com base no consumo. Então, alimento menos as sobras. É o alimento fornecido menos as sobras. Os dados de ingestão também foram submetidos ao cálculo de razão de gestão, por meio da equação. O delineamento do estudo foi inteiramente casualizado e as médias de consumo foram submetidas aos testes de Tukey, por meio de uns softwares, com o nível de significância de 0,05. Aí a metodologia. O racionamento foi realizado uma vez ao dia, por volta das 8 horas da manhã. No período da tarde, por volta das 4h30, os animais eram observados, novamente, sendo assim avaliado também as fezes de acordo com a classificação da ABINPET. Ao completar 24 horas, as sobras foram pesadas. Então, ainda sobre ali, né, os métodos, foi fornecido para esses animais, né, a ração A e a ração B, que, que tinham composição igual, porém, elas diferem, né, na questão da adição, da forma que foi adicionado o palatabilizante. Na ração A, foi adicionado palatabilizante direto na massa de duração, na massa, né, durante a fabricação, e na ração B foi adicionado na massa e no banho pós-produção. E aí depois foi confrontados, né, a ração A e a ração B por meio da ingestão. E aí na tabela a gente pode ver, né, que elas são iguais e a única coisa que diferiu foi a forma e no tempo que eles colocaram, né, o palatabilizante. Aí no primeiro teste com a ração A, o palatabilizante hidrolisado de fígado suíno foi adicionado apenas na massa de ração, como citei.
No segundo teste com a ração B, além do palatabilizante hidrolisado de suíno adicionado na massa de ração, foi acrescentado o palatabilizante líquido à base de fígado suíno, na proporção de 3%. E, e é importante, né, citar que o excesso de palatabilizante ele pode influenciar negativamente e o animal ele pode refugar a ração, o alimento, né, por essa ração. Ainda mais os felinos, né, que são mais sensíveis a tudo isso. E aí eles podem não se interessar ou comer de primeira e depois perder o interesse e ao longo do tempo parar de comer. Mas nesse caso, a porcentagem de 3% foi super positiva. Aí aqui alguns dos resultados, né, do que o processo do teste levou. Então, o vômito. Apenas no primeiro e no quarto dia, 2 animais apresentaram vômito, mas esse vômito foi decorrente da ingestão de ração muito rápido, né? Eles comeram muito rápido e acaba regurgitando. O padrão das fezes, que é uma coisa bem importante, né, para os testes. Apenas no segundo dia se observou fezes bem formadas, duras e secas, enquanto nos demais dias as fezes apresentaram, né, consistência macia, bem formada, úmida e que marcavam o piso, né? São fezes ok, fezes boas. E no segundo teste, né, nos 4 dias de experimento, o padrão de fezes apresentou-se em consistência macia, bem formadas, úmidas e que marcavam o piso, se manteram boas. Aí a preferência dos animais, né? É, esses animais, foi possível ver, né, que eles preferiram, consumiram mais a ração B. Então, houve diferença entre a razão de gestão entre os dois testes, comparando a ração B com a ração A. A ração B teve maior aceitabilidade pelos felinos e também e a ração A acabou tendo um consumo não muito aceitável, né, bem abaixo da média. Como a gente pode ver aqui na tabela 3, a razão da gestão do teste 1 e 2, no dia 1 foi 81 em relação à ração A versus a ração B, né? No dia 1 foi 81,08%, no dia 2 foi 69,89% e no dia 3 foi 63,63%. E no dia 4 foi 61,44%. Então a ração B teve mais aceitabilidade em relação à ração A. E aí, né, eles constataram, né, na comparação, que os animais realmente preferiram a ração B, uma vez que seu consumo, né, foi dentro do ideal desde o primeiro dia do teste. A adição do banho do palatabilizante, nesse caso, foi fundamental para esse resultado, uma vez que a aplicação do banho, né, possibilita que o palatabilizante fique sobre o grão da ração já extrusada, permitindo assim a volatilização do aroma e deixando a ração mais atrativa para os animais, que é um fato muito importante se tratando de felinos. No estudo, né, foi verificado que não houve refuga pela adição de 3% de palatabilizante líquido à base de fígado suíno, confirmando que a composição da ração B foi bem aceita pelos gatos. E a gente tem, né, um gráfico bem legal do consumo de ração A e B, que a gente pode ver a diferença bem grande dos dias. No dia 1, foi o teste da ração A, primeiro teste, né? Foi 0,28, já a ração B foi 1,2. E aí foi assim sucessivamente, né, para os dias. Ficou bem claro que a ração A foi menos consumida do que a ração B. Então, né, eles puderam concluir que, a partir desse estudo, né, que os gatos domésticos, né, nos testes, preferiram a ração B, cuja formulação havia adição de 3% de palatabilizante líquido à base de fígado, por meio do revestimento. Contudo, acredita que a ração como complementação da dieta de felinos silvestres, elaborada para especificamente essas espécies e testada nesse trabalho em gatos domésticos, pode ser uma ótima alternativa para facilitar o manejo nutricional e reduzir os gastos com a manutenção desses animais em cativeiros. Então era isso. Muito obrigada pela atenção.